Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinda, Ivonete. Uma boa noite a você também. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos estar aqui envolvidos em vibrações de paz, de amor e de fraternidade. Está iniciando pela Web Rádio Estação da Luz mais um Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira às 8h30 da noite, ao vivo. Grande abraço a você que está aí nos acompanhando ou que virá assistir o nosso vídeo em outro dia e horário através do YouTube. Mas já está aqui na tela conosco o nosso querido Ronaldo Gomes para realizar sua saudação. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Possamos nós apenas ser o intérprete da nossa busca pela verdade trazida por Jesus. Muita paz. Muito bem. Nosso tema de hoje é uma continuidade do que conversamos na semana passada sobre a infância e a tarefa educativa. Quem nos acompanhou sabe que nós estamos tendo por base algumas questões do livro O Consolador, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, onde o benfeitor espiritual Emmanuel, através do médium Chico Xavier, responde perguntas sobre os mais diversos temas. Entre esses temas, a educação, a infância, a criança. Então, para que você que está aí nos acompanhando possa se situar, semana passada, especificamente, nós comentamos as questões 109 e 110 do livro O Consolador. Mas nós ainda temos em destaque as questões 112 e 113 para realizar os nossos comentários e também trazendo o pensamento de Kardec e dos espíritos superiores na codificação espírita. Então, Ronaldo, vamos continuar hoje esse nosso bate-papo com esse nosso convidado, né, que é o Emmanuel, que está aqui conosco através do livro Consolador. É isso? É o Emmanuel reencarnado. Então, vamos lá. Na 112, ele faz uma grande observação, e na 113 também. Ele diz assim, eu vou hoje puxar um pouco o Leon Denis. Ele é formidável. Depois nós vamos chegar lá. Mas vamos lá. E na 112, ele pergunta a Emmanuel, como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Muito importante. E ele diz, as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. É um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Aqui foi muito feliz o Emmanuel, porque não há como negar. Ele diz, as escolas instrutivas do planeta poderão renovar os seus métodos pedagógicos. Poderão e devem. O problema é que não há vontade, porque quando se fala no Cristo, e eu e Marcos vemos de longe no processo de educação, nós temos que falar no Cristo, no processo de escola, em qualquer instituição de ensino, seja até na faculdade, como um grande homem inteligente, mestre como educador, porque ele traz esse processo de fato de educação. Se nós nos debruçarmos na didática que Jesus usou, o pedagógico de hoje pode estar inserido com todas os ensinos, de que Jesus nos legou. Ora, quando ele começa a falar por parábolas, nós podemos trazer todas as parábolas para os dias de hoje e, numa escola, trazer isso como uma ciência. Porque Jesus também levou isso para todos nós, nos dias de hoje, como ciência. Onde já se viu pegar ali uma lágrima, curar o cego de nascença, pegar uma saliva, molhar lá no barro, na terra, e curar. Isso é uma ciência. Vai buscar essa ciência espiritual, quiçá nós sabemos se é espiritual, se é material. Pesquisa. Então, as instituições, as escolas deveriam muito se debruçar, sim,
nos ensinos de Jesus. Até porque ele deixa claro aqui, as escolas instrutivas do planeta poderão renovar. Olha que interessante, Marcos. E nós ficamos numa mesmice. Hoje não, anteontem, eu conversando com pessoas aqui, amigas, e falando sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, poderia e poderá agora o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina também, estão agora nessa situação que, enfim, calamidade que nós sabemos, a renovação educacional poderá vir agora. Que as crianças, os jovens, depois de tanto estresse emocional, espiritual que estão passando, fora das escolas, os problemas familiares, é o momento, como já dizia o nosso querido Paulo Freire, sair dessa educação bancária e começar a repensar esse modelo mais inovador e profícuo para as crianças e jovens. Ô, Marcos, será uma utopia o que nós estamos comentando aqui? Não, não é utopia. O Emmanuel, na sua resposta, aqui a pergunta que lhe foi feita, ele tem dois enfoques, né, ou dois focos. O primeiro, que você já está trazendo aqui, que é o foco sobre a escola. E, na sequência, o foco sobre o lar, a família. Vamos, então, abordar a escola, porque você conversou por aí, então, que é justamente por onde o Emmanuel começa. Então, ele é muito claro. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil. Poderão e devem, como você muito bem colocou. Ó, a escola não pode ficar parada no tempo, estagnada num único pensamento, numa única metodologia. Não pode. Então, nós temos vários educadores brasileiros e estrangeiros, não espíritas, e que falam, né, que a escola de hoje, chamada escola tradicional, conservadora e assim por diante, essa é uma escola cuja estrutura metodológica, filosófica, didática, ela está parada no século XIX. E boa parte do professorado, né, dos profissionais do magistério, estão parados no século XX. Mas a educação é dinâmica, a pedagogia é dinâmica. E realmente não dá para compreender por que estamos parados no tempo. Você entra numa escola hoje, então nós estamos no ano de 2024, no século XXI. Bom, eu, Marcos Demário, eu estive nos bancos escolares, lá do que hoje é, né, o ensino fundamental. Eu estive lá nos bancos escolares entre as décadas de 1960 e 1970. Ok. Então, pegando a década de 1960, em 1965 eu tinha 10 anos, eu já estava lá na escola. Como era a sala de aula? Aliás, como era a escola? Compartimentada em salas de aula, as salas de aula montadas com um quadro, na época era o quadro de giz, né, na parede, um pequeno tablado com a mesa para a professora ou o professor, né, as carteiras enfileiradas e formando filas. Um armário e os murais, né, alguns murais na parede. Isso era a escola da década de 1960. Agora vamos entrar na escola de ensino fundamental de hoje. O que nós vamos encontrar? A mesmíssima coisa. Talvez tem duas diferenças. Nem toda escola tem tablado para colocar a mesa, isso daí realmente foi caindo. E o quadro não é mais de giz em boa parte das escolas. Agora o quadro branco para caneta ou já com a mídia digital. Mas, tirando isso, a escola continua compartimentada em salas de aula, tudo preparado para o professor, os alunos continuam enfileirados em carteiras individuais, o professor continua dando aula. É isso que nós estamos assistindo. Então, nós paramos no tempo, porque eu estou falando de uma escola que eu frequentei há 55, 60 anos atrás.
E continua exatamente a mesma coisa. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque a renovação do processo pedagógico faz parte. Porque a psicologia infantil, que o Emmanuel cita aqui, ela já evoluiu muito, mas muito mesmo. Você veja, na primeira metade do século XX, nós temos as grandes pesquisas realizadas no campo da psicogenética por Jean Piaget, Vygotsky, Vallon, entre outros. Temos as experiências das chamadas escolas novas ou escolas ativas, com o Ferrieri, a Maria Montessori, entre tantos outros. Mas acontece que, vindo para cá, final do século XX, entrando agora para o século XXI, a psicologia infantil entrou pelas inteligências múltiplas, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, tudo isso faz parte. Foi criada a psicologia transpessoal. Olha só quantos estudos que nós temos hoje sobre a infância, e isso sem colocar o espiritismo, hein? Porque colocando o espiritismo, nós vamos ainda mais longe, com maior profundidade com a realidade da alma, deste espírito imortal que nós somos. Ora, Ronaldo, como pode a escola de ensino fundamental, a de ensino médio e a de ensino superior, estar fazendo a mesma coisa que se fazia 100 anos atrás? Não tem como. Então, os métodos têm que ser renovados. Mas o Emmanuel chama a nossa atenção. Não adianta renovar os métodos se não tiver Jesus. Se não tiver o roteiro do Evangelho. Nós temos, por exemplo, temos que lembrar aqui, o grande trabalho realizado pela comissão da Unesco, com Jacques Delors à frente, que nos trouxe os pilares da educação. Isso é um trabalho que precisa ser muito estudado. E um dos pilares da educação nada mais é do que aquele em que as nossas crianças, os nossos educandos, precisam aprender a se colocar no lugar do outro, chamada empatia. Mas quem foi que ensinou isso primeiro? Foi Jesus. O que nós temos que fazer ao outro? Somente o que desejamos que o outro nos faça. Ora, é o pilar básico da educação. Por isso, essa chamada de atenção do Emmanuel. Vamos renovar os métodos. Daí a psicologia infantil se aprofundando, mas sem Jesus, nós vamos continuar no campo do materialismo. E nós só estamos na primeira parte. Olha que interessante, só estamos comentando a primeira parte, porque por ser um programa espírita, que nós estamos fazendo, a Rosane, aí também muita paz, prima, que Jesus te abençoe, que nós estamos aqui apresentando, nós estamos englobando aqui, porque a educação ela não é restrita ao espiritismo, muito ao contrário, ela abrange todos os aspectos da sociedade. Entre eles está aqui, como o Emmanuel está colocando, na renovação sempre, os seus métodos pedagógicos, que as escolas instrutivas. Ele usou a palavra mágica, instrução. Mas o que os espíritos nos falam mesmo, Marcos? Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento, que foi ensinado por Jesus, que, aliás, está lá no famoso decálogo recebido por Moisés, amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. E os espíritos falam, amai-vos e... instruí-vos. Olha que interessante. Não é instruí-vos e amai-vos? Pois é, não é. Amai-vos e instruí-vos. Sabe por quê, Ronaldo? Porque Jesus olhou para os discípulos e disse, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E aí não entra a família, que é justamente esse aspecto. Emmanuel traz a escola aqui no sentido de ele começa pelo fim para chegarmos ao início. Olha que interessante. Ele vem pelo fim para chegarmos ao início. Ele fala, as escolas e tal, ele começa, né, de conformidade com a psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre,
que é a personalidade excelsa do Cristo. Ele começou pelo final para chegarmos a esse princípio da nossa educação que se principia na família. O amor, os valores, a educação do sentimento afetivo, a formação do caráter, todos esses aspectos que está justamente na família e que sai dali todos os agentes, todos os personagens que estão numa escola. Porque tem sempre aquele ditado, né, que falam nas escolas, os educadores, nossos colegas professores. A educação vem da família. Sim, com certeza vem da família. Mas os professores, todos os agentes que estão ali, desde o porteiro até a direção, vêm de onde? E aí, Marcos, eu deixo com você agora o abacaxi. E aí? Todos estamos vindo da família. Todos estamos vindo de um lar. Claro que esse lar pode ser equilibrado, mas esse lar pode ser desajustado. Mas o lar, a família, é feito pelos seres humanos, ou seja, por nós. Fala-se muito, por exemplo, da influência dos meios de comunicação sobre a formação das crianças e dos jovens. E é claro que os meios de comunicação influenciam muito, para o bem ou para o mal. Mas, vírgula, os meios de comunicação são feitos por quem? Por nós, os seres humanos. A televisão, o rádio, o celular, a internet, a rede social, a revista, o jornal, etc. Tudo isso é neutro. Agora depende de quem faz, de quem redige, de quem apresenta, de quem elabora as ideias e assim por diante. Então, não adianta jogar a culpa nas mídias, ou na família, ou na sociedade de uma forma geral. A culpa sempre recai sobre nós, os seres humanos. Olha, o que é a sociedade? A reunião dos seres humanos. O que é a família? Reunião de seres humanos. O que são as mídias? Ora, coletividade de seres humanos utilizando todas essas ferramentas e assim por diante. Ou seja, o olhar tem que ser voltado para nós mesmos. Se a escola está ruim, se a família está desestruturada, se as mídias só evocam coisas ruins, o mal, é porque eu, o ser humano, que estou na base de todas essas instituições e todos esses processos, é que eu estou precisando rever os meus valores de vida. Eu estou precisando me reeducar, trabalhar comigo os aspectos morais do espírito e a sua evolução. Por isso, o Emmanuel, lembrando aqui agora o lar, a família, ele é claríssimo. Qual é o roteiro que os pais têm que seguir na educação dos filhos? O Evangelho. O Evangelho. Qual é o educador, né, que deve servir de exemplo para os pais na educação dos seus filhos? Jesus, porque é o mestre por excelência. Claro que Emmanuel não está dizendo que, enquanto pais e avós e assim por diante, nós vamos descartar tudo da psicologia infantil, etc., porque tem que seguir o Evangelho. Não, porque se fizermos isso, nós estamos radicalizando e correndo o risco de interpretações, muitas vezes radicais, não corretas. Então, tem que ter calma com isso. Mas o Evangelho é o roteiro. O que está faltando hoje em dia? Sentimento, humanização, empatia. Nós não vamos trabalhar isso só na base da teoria, é na base também da vivência, porque o Evangelho é vida. Não basta você... Olha, vamos aprender aqui o ensino de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Então, vocês têm que se amar e amar qualquer pessoa. Está dado o ensino. Mas isso é só teoria. Tem que levar a criançada e os jovens para a prática. Primeiro, o debate, que é todo mundo falar, pensar, meditar sobre as consequências desse ensino de Jesus, como é, deixa de ser,
E aí ir para a prática, no auxílio ao próximo. Aí sim você vai incorporar esse ensino ao seu patrimônio espiritual, porque você vai compreender que realmente é muito bom amar o próximo e ser amado pelo próximo, mas que isso é um exercício constante, porque você tem que aprender a amar o próximo, seja ele quem for, e nós temos dificuldade em relação a isso. Mas é o Evangelho. É o Evangelho como esse roteiro de educação moral que o Espiritismo defende. Perfeito. E eu vou ler aqui, Marcos, agora, como eu disse a você, que é Leon Denis. Vamos lá, que é no livro... Perdão aqui. Que é no livro... Nós vamos ver aqui. O que é interessante, nós estamos falando aqui do século XIX. Né? É século XIX, para que a gente possa compreender como é que a situação é. É do livro Depois da Morte, no capítulo 54. Olha que interessante, ele coloca assim, Depois da Morte, no capítulo 54, que é a educação. Século XIX. Se eu estiver errado, me corrija. Isso é só para nós. Kardec, eu estou em Leon Denis. Vamos lá, pode falar, Marcos. Leon Denis escreveu o livro Depois da Morte no final do século XIX. Perfeito. Então, vamos lá. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. É nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as dificuldades e os lados brilhantes da criança do que as suas virtudes. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre os seus deveres e sobre o seu destino. Portanto, desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos da paixão no meio sensual e corrompido. Mesmo no ensino secundário, aplicam-se a atulhar o cérebro dos estudantes com um acervo indigesto de noções de fatos, de datas e nomes, tudo em detrimento da educação moral. A moral da escola, desprovida de sanção efetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade. Mais pueril ainda é o ensino dado pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança é esposada pelo fanatismo e pela superstição, não adquirindo senão ideias falsas sobre a vida presente e a futura. Uma boa educação é, raras vezes, obra de um mestre, para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem. Para corrigir um caráter difícil, é preciso, às vezes, a perseverança, a firmeza, uma ternura que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos a dirigir? Parei aí. Olha, ele já fica na indagação. Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos a dirigir? É para nós começarmos a repensarmos a educação. Essa parceria família e escola
ela tem que estar inserida. Se a religião, no sentido de religar-se de fato a Deus, como ele diz, não com os fanatismos, não com essas interpretações ideológicas, mas sim na visão do Mestre Jesus. Trazer essa escola, essa família, numa visão de empatia, numa visão de ver o outro na sua formação, de se colocar no lugar do outro. Ele diz tudo isso aqui, Marcos, em poucas palavras. Eu sei que você vai, sua mente aí já viajou no que Leon Denis está colocando aqui. Então, ele, para finalizar mais ou menos, ele diz, essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quando se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Olha que interessante. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo, é preciso nos lembrarmos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Com você, Marcos. Esse texto de Leon Denis é magistral, né? É primoroso. Todas as pessoas precisam ler esse livro depois da morte e atentar para esse capítulo em que ele fala da educação. Para quem não sabe, Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec e viveu entre o século XIX e o século XX, porque ele veio a desencarnar em 1927. Deixou uma obra fantástica. E ele fazia parte, na verdade, ele foi um dos fundadores da chamada Liga de Ensino da França. Durante muitos anos da sua vida, Leon Denis percorreu a França fazendo palestras sobre a educação. E claro que, como espírita, ele não poderia deixar de abordar a educação através dessa visão espírita. Eu só lamento, sabe, Ronaldo, e a todos que estão nos assistindo, que o Leon Denis tem vários textos nas suas obras em que ele aborda a educação. Eu só lamento que ele não tenha escrito um livro diretamente só sobre educação. Só faltou isso na vida dele. Mas esse texto realmente nos leva a muitas reflexões, muitas mesmo. E ele está chamando a atenção para a educação moral, porque isso é o mais importante quando recebemos os espíritos que estão reencarnando. Nós não podemos esquecer que os filhos, netos, sobrinhos, ou seja, que toda criança é um espírito reencarnado. Isso quer dizer que esse espírito já teve existências anteriores e, portanto, está trazendo com ele toda uma bagagem de aprendizados, de experiências, e que começam a se revelar através das ideias inatas e das tendências de caráter, na medida em que o corpo orgânico vai se desenvolvendo, ou seja, na medida em que a idade vai avançando. Os responsáveis pela educação não podem, moralmente falando, apenas ficar assistindo. Compete aos pais, que são os grandes educadores, corrigir as más tendências, dar bons exemplos e ensinar esse espírito a saber diferenciar o bem do mal, para saber fazer boas escolhas, não apenas para ele, mas também para com o próximo, pensando na coletividade em que ele vive. Ou seja, é a educação moral combatendo o egoísmo e o orgulho, que estão na raiz de todos os vícios morais. Isso é essencial. Leon Denis lembra bem aí no texto, como o Emmanuel também já lembrou aqui, que as escolas de todos os níveis não basta trabalharem apenas a instrução, o conhecimento, a memorização de informações. Isso tem o seu lado importante, mas não basta isso, porque o que nós vamos ter lá para frente? Um adulto que vai utilizar a sua mente
a sua inteligência e os seus conhecimentos para fazer o mal para os outros, que é o que nós mais temos assistido de geração em geração. Então, nós temos que mudar isso. E para mudar isso, tanto lá quanto a escola precisam trabalhar a educação moral. Agora, o educador precisa se trabalhar isso, né? Porque se eu não me educo... E aí, Leon Denis lembrou, e você repetiu, que foi realmente para marcar isso, Leon Denis faz uma indagação da máxima importância. Mas vem cá, se os pais, no lar, com 1, 2 ou 3 filhos, não conseguem educá-los, como é que o professor, o mestre, que trabalha lá na escola, e às vezes em mais de uma escola, que tem várias turmas de alunos, como é que ele vai promover a educação moral de todos esses seus alunos? Não tem como. Nós temos professoras, por exemplo, em seus depoimentos, que dizem que pelas escolas em que trabalham, as turmas que têm pela frente, elas lidam com 200 ou mais crianças, que são seus alunos nas mais diversas turmas em que essa professora dá aula. Ora, então os pais têm 2 filhos, 3 em casa, 3 crianças. A professora tem 200 crianças com ela. Então, exigir que a escola eduque, que a escola dê os limites, que a escola oriente para que seu filho seja um bom cidadão, é uma transferência impossível. Claro que nós temos a professora e o professor que amam o que fazem e que se esforçam mesmo por amor a essas crianças. Mas, humanamente, é impossível. Não tem como. 200, 300 crianças diariamente, semanalmente com você, né? E às vezes em mais de uma escola, em turmas diferentes, não tem como. Você tem uma carga horária da sua disciplina, da sua matéria, você tem provas para aplicar, enfim, esse sistema que está aí. Então, por mais... a conduta do professor, não é, Marcos? Sim. O professor com a sua conduta de moral, dar bom dia, respeitar os alunos, criar uma didática, uma dinâmica dentro daquele aspecto, não rotular o aluno. Quer dizer, já são caminhos, trazer a mãe, responsabilidade da mãe em relação ao pai, ser rígido quando tem que ser, mas jamais rotular esse jovem. Perdão eu ter te cortado. É só mostrando como o professor já faz esse trabalho, às vezes até de psicólogo, de fonoaudiólogo. Ele precisa até, encaminhe só, seu filho está precisando, mas tem que ter o cuidado, que a mãe vai se melindrar também com essa situação. É verdade, Ronaldo. Ou seja, o professor, a professora na escola tem caminhos. Dentro da sua conduta, do seu comportamento, dos seus exemplos, das suas falas, ele tem caminhos para também promover a educação moral. Mas ele vai fazer isso de forma coletiva. Até poderá, ele vai atender individualmente este e aquele. Mas não tem como. Imagine a professora que entra lá na escola às 7 da manhã para começar a dar aula. Então, no primeiro horário dá aula para uma turma, no segundo horário dá aula para outra turma, no terceiro horário dá aula para outra turma, e aí ela tem que sair porque ela vai para outra escola, que é outra realidade, fica no outro bairro, né? E em que ela vai nessa sucessão de turmas, também trabalhando. Ora, se cada turma, em média, tiver aí 40 crianças, né, 40 alunos, e se ela trabalhar 6, 7 turmas por dia, nós temos aí até 280, quase 300 crianças diariamente. Ora, é claro que ela não poderá substituir a mãe ou o pai, não tem como. Mas é claro que o professor tem que fazer o seu esforço, ele está dentro desse contexto também da educação moral. Então, o Leon Denis e o Emmanuel nos lembram aqui que os pais não podem transferir essa educação. É prioritariamente papel deles no lar, na família. Tem que entender isso. E tem que ajudar a professora e o professor lá na escola. Agora, o professor e a professora também tem que lembrar que eles também são pais, pelo menos em grande maioria.
Quem não é pai é tio, é tia. Isso aí. Então, não pode esquecer disso, que tem que lidar com todo o amor possível com essas crianças. Enfim, resumindo a fala do Emmanuel e a fala do Leon Denis, o que está faltando? Prioritariamente no lar, mas também na escola. A educação moral. Como nós vamos promover a educação moral? Trabalhando os ensinos morais de Jesus que estão no Evangelho. É roteiro tanto para a família, quanto é roteiro também para a escola. Perfeito, Marcos. E no 113, ele diz assim: os pais espiritistas, pergunta, os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Responde, Emmanuel. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. A própria reencarnação não constitui, em si mesma, restrição considerável à independência absoluta da alma, necessitada de expiação e corretivo? Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Marcos, ele foi feliz aqui. Corrobora com tudo que nós já comentamos aqui em vários outros programas que já colocamos. E sintetizando isso aqui, é o amor. É o amor de fato, o exemplo do Cristo, trazer o Cristo. Mas aí, Marcos, vem uma pergunta. Mas se a família é materialista? Ele chama atenção aqui na família espiritista, né? Um aspecto mais enfatizando dessa família cristã, que precisa, de fato, corroborar com esses aspectos. Tudo isso que nós estamos conversando. Imortalidade da alma, pluralidade das existências, o aspecto moral na sua formação do caráter. Começa tudo dentro do lar, o burilamento desse ser que está nascendo, sabendo que é um espírito que está reencarnando, assim como nós. Quiçá sabemos o que ele traz da sua bagagem, e daí sim nós precisamos fazer todos esses processos de educação, como ele está colocando. Mas nós temos famílias materialistas, famílias ateias, que não têm nada a ver com a religião. Mas, mesmo assim, e eu me lembro do Divaldo, no programa do Jô Soares, quando ele fala: Jô, às vezes é melhor ter um ateu, não acredita em nada, mas tem uma moral ilibada, né? Prega o bem, etc., do que um religioso hipócrita. É verdade, bem lembrado. Vamos nos ater aqui um pouquinho na questão da família espírita, porque a pergunta foi muito direta para o Emmanuel, por isso que ele responde em relação aos pais espíritas. Ora, eu sou espírita porque tive um encontro com o espiritismo, passei a estudar o espiritismo, e nesse encontro e estudo, cheguei à conclusão que o espiritismo preenche a minha vida, que o espiritismo responde
as minhas indagações, as minhas perguntas, e passei a frequentar também o Centro Espírita, um grupo de estudo online e assim por diante. E, portanto, o Espiritismo me faz muito bem e me deu uma nova diretriz para o viver. Portanto, para mim, o Espiritismo é tudo de bom, né, que eu encontrei na vida. Ora, aquilo que é bom não pode ficar só com você, porque se ficar só com você, isso é egoísmo. Então, você precisa compartilhar isso com os outros. E, claro, tem que começar no lar e na educação dos filhos. Ora, então você está educando os seus filhos, e você sabe, como espírita, que eles são espíritos reencarnados. Como espírita, você sabe que eles têm laços espirituais com você e você com eles. Você sabe que a vida continua depois da morte, etc, etc. E conhece muito bem os ensinos morais de Jesus, porque isso é amplamente estudado pelo Espiritismo. E tudo isso faz bem para você. Você vai esconder dos seus filhos? Vai ocultar deles? Não vai falar nada? Não vai levá-los para a evangelização no centro espírita? Como pode uma coisa dessas? Ah, mas é que eu vou esperar eles crescerem, porque crescidos eles vão entender melhor, aí poderão escolher. Ora, mas crescidos num ambiente do lar que não trabalhou a alma, não trabalhou a formação do caráter, não trabalhou uma crença religiosa, racional, vão escolher o quê depois? Você vai esperar eles entrarem para a adolescência? Não, adolescência ainda não, né? Porque o adolescente é muito cheio de dúvidas, cheio de problemas. Melhor quando ele fizer 18 anos. E agora que você vai falar com ele sobre a sua crença espírita, sobre a religião, perdeu os 18 anos. Não podemos fazer isso. Então, Emmanuel está nos dando um alerta, mesmo porque não podemos esquecer que mais dia, menos dia, nós vamos desencarnar. Desencarnando, retornaremos ao mundo espiritual, à dimensão espiritual da vida. Aí o tempo vai passar e mais dia, menos dia, vai ser anunciada a necessidade da nossa próxima encarnação. Aí é que pega. Porque aí você, próxima encarnação, voltar para a Terra? Acho que vou ter um problema, porque eu não evangelizei meus filhos, não dei a doutrina espírita para eles, e quando eu desencarnei, eles já estavam meio materialistas e coisa e tal, agora eu vou reencarnar e vou ter que reencontrá-los, e os meus netos, né, porque de repente é o meu neto, é minha neta, que vai ser meu pai, que vai ser minha mãe, como será que eles estão sendo educados? Bom, provavelmente dentro do campo do materialismo, né? Porque isso começou lá com você. Você era espírita, mas ocultou o espiritismo dos seus filhos. Não trabalhou a educação moral, a educação religiosa com eles. Mas você tem que reencarnar. E agora? Como vai ser? Aí vamos lembrar Jesus. A cada um é dado segundo as suas obras. Você vai colher agora, reencarnando. Agora você vai colher aquilo que você semeou. Isso me faz lembrar, Ronaldo, e a todos que estão nos assistindo, uma história contada pelo espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Eram dois amigos, um espírita, outro materialista, ateu, eram amiguíssimos, muito amigos. Eram vizinhos e trabalhavam na mesma empresa e no mesmo setor. Mas o espírita sempre considerou o seguinte: como ele é materialista, ele não acredita em Deus, eu vou evitar de conversar com ele sobre isso. E assim, os anos passaram e o amigo materialista desencarnou. O espírita, com muita saudade dele, um dia à noite, fazendo suas orações, puxa, se for possível, gostaria de encontrar meu amigo no mundo espiritual, ver como é que ele está. E assim foi feito. E ele encontrou o amigo lá num hospital, né, espiritual. E ele, quando viu o amigo, falou: fulano. E o amigo olhou para ele assim, não sei não, acho que não é você não. Sou eu.
Não, mas eu já aprendi aqui que tem uns que querem nos enganar. Tá? Então não pode ser você. Não, mas sou eu. Mas se é você, você é um amigo da onça. Tá? Porque eu morri, ou como eles falam aqui, desencarnei, e sofri, porque eu não sabia que a vida continuava depois da morte. E você, eu já fiquei sabendo, você sempre foi espírita e me escondeu isso. Nunca falou nada para mim, nunca disse coisa nenhuma. Quer saber de uma coisa? Pode ir embora, não quero mais saber de você. E aí o amigo retornou ao corpo, despertou. Meu Deus, o que foi que eu fiz? É porque realmente eu nunca conversei com ele, nunca passei nada para ele, sempre deixei ele lá no materialismo e no ateísmo. Tá? E errei. Cometi um grande equívoco. Não posso mais esconder a doutrina espírita e a minha condição de espírita. E quem quiser ouvir, é claro que eu vou ensinar, que eu vou mostrar. É a mesma coisa essa história entre pais e filhos. Não ocultar a verdade. Se depois o filho escolher outro caminho, se ele quiser, inclusive, não trabalhar religião, tudo bem. Ele tem o livre arbítrio, né? Mas ele sabe. Ele sabe porque você, enquanto pai, enquanto mãe, ensinou, exemplificou e mostrou para ele. Mas você, Ronaldo, lembrou aqui que nós temos que ir além da família espírita. Ora, o materialista, o ateísta, não acredita que Deus existe. Não precisa acreditar em Deus para trabalhar a questão moral, a ética, os valores humanos, fraternidade, solidariedade. Porque todos nós, com religião ou sem religião, sabemos que esse é o melhor caminho. Aliás, o único caminho para combater a corrupção, a violência, a falta de ética e assim por diante, que nós estamos vivendo. Muito bem, ele não acredita nem em Jesus. Não tem problema. Pega os ensinos morais principais de Jesus, e nem precisa dizer para ninguém que é de Jesus, mas trabalha. O amar uns aos outros, o perdoar as ofensas, fazer aos outros somente aquilo que deseja que os outros lhe façam, porque esses ensinos são universais. Independe de ter religião, de você não ter religião, tanto faz. O fato, Ronaldo, é o seguinte, né? Nós chegamos num ponto aqui na humanidade terrena que temos que mudar. Temos que mudar a educação e temos que pegar o caminho da educação moral, mesmo que não levemos em consideração a existência da alma, que vai ser um outro degrau dentro desse campo. Mas é urgente, na família e na escola, que trabalhemos a educação moral. Eu finalizo com os dois parágrafos finais do Leon Denis, porque ratifica tudo que nós estamos falando aqui, inclusive o que Emmanuel também está ratificando também. O que ele diz assim, Marcos: a educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas, sancionadas pelos fatos, incutidos aos filhos, ao mesmo tempo que a escola laica lhes ensinasse os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Uma rápida transformação social operar-se-ia, então, sob a força dessa dupla corrente. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores.
Olha só que beleza que Leon Denis traz para nós nesse finalzinho. Ensinemos-lhes a despojar-se das suas imperfeições. Quando nós nos colocamos realmente no lugar do outro, quando a visão espiritualista, olha que bacana, ele fala na visão espiritualista, que todas as religiões, na sua grande maioria, elas são espiritualistas, todas as religiões. Acredita em Deus, na imortalidade da alma, porque acredita. Se reencarnação ou não, não importa, mas acredita na imortalidade da alma. Não é isso? Elas pregam isso. Mas o princípio mesmo, que é a moral do Cristo, que estamos esquecendo há mais de 2000 anos, que é simplesmente amai-vos uns aos outros. A partir daí, a humanidade vai ter as consequências, como ele diz aqui, inestimáveis sobre esse amor, da empatia, de se colocar no lugar do outro, antes de fazer qualquer coisa, pensar se estarei prejudicando aos outros ou a mim mesmo. É o princípio básico da educação moral, é esse, se colocar no lugar do outro, uma reciprocidade, como nós vimos e vemos em todos esses aspectos, quando há alguma tragédia, se colocar no lugar do outro, ajudar o que for possível. Se eu não posso ajudar com dinheiro, faça uma oração, mas posso ajudar com algum mantimento que não seja toneladas, mas um grãozinho de arroz, de feijão, já está ajudando. Uma garrafinha com água que você está enviando, já está ajudando. Na escola, bullying. Por que bullying? Eu tenho que cuidar do outro, que amanhã também estarei sofrendo. O professor, educador, que se coloque também no lugar do seu alunato, porque ele também é aluno, é um eterno aluno. O verdadeiro mestre, ele se coloca como aluno também, porque ele foi aluno. E parece, Marcos, que nós nos esquecemos disso. E o pai e a mãe, os avós, os adultos, se esquecem que também foram crianças. Então, são todos os detalhes que nós, tão minuciosos, que nós precisamos renovarmos-nos e acordar para o que eu estou fazendo comigo e com o outro. Para uma humanidade melhor, eu preciso me humanizar também. Eu preciso olhar para mim em primeiro lugar. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Marcos, deixo com você o final agora. Muito bem, estamos chegando ao final de Espiritismo e Educação. Nós utilizamos, então, como base para a nossa conversa, aqui, os nossos comentários, as questões 112 e 113 do livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, e utilizamos também o texto A Educação, do Leon Denis, que está publicado no livro Depois da Morte. Não deixe de ler esses textos para que você possa aprofundar o seu entendimento e de tudo que nós falamos aqui no programa em relação à educação moral. Se você não pode nos acompanhar na segunda-feira, 8h30 da noite, não se preocupe. O vídeo do programa vai ficar disponível no canal do YouTube da Web Rádio Estação da Luz. Então, você abra o YouTube, vá lá na busca, digite Estação da Luz Tavares. Vai abrir o canal, vai lá na playlists e você vai encontrar a playlist do programa Espiritismo e Educação. Um grande abraço a você que esteve conosco. Que Jesus nos abençoe, muita paz, a Ilha Maria, a Ivonete, a nossa Rosane, que enviaram aí as suas mensagens, e a todos que nos assistiram. E até nosso próximo encontro, semana que vem, segunda-feira, às 8h30 da noite.